Prazeres a todos, queridos. Tudo bem com vocês? Eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha história na música, né? E as dificuldades que eu tive, né? Essa dificuldade que acho que todos nós do grupo estamos tendo com a trompa em si, né? Eu sou músico da Congregação Cristã no Brasil, né? Nasci e fui criado na graça. Comecei a estudar música aos 9 anos de idade, né? Eu comecei com o violino. Toquei o violino por um período de tempo curto, depois tentei a flauta, né? Mas pela idade em si, a imaturidade, eu acabei desistindo de tudo, larguei e abandonei, né? E só que tem desejos que, como diz, né? Tem dons e desejos que a gente tem que quando Deus dá, ninguém tira, né? Então, comecei a tocar oficialmente na congregação aos 16 anos de idade com um bombardino, né? Sempre fui apaixonado por instrumentos de metais, né? E, então, aos 16 eu iniciei com o bombardino, toquei dos 16 aos meus 21 anos de idade com esse bombardino e posteriormente, né, por necessidade na nossa comum aqui, eu passei para a tuba, né? Tinha uma tuba, o irmão acabou se mudando de bairro, né? E houve essa necessidade, então eu fiz essa troca para a tuba, né? Tenho a experiência musical apenas com a congregação, né? Tocando hinos da congregação. A gente acaba dando uma arranhadinha ou outra, né? Em algumas músicas de fora aí e tudo, né? Mas realmente a minha dedicação sempre foi voltado para a congregação, né? Para os hinos da congregação. Então, quando foi agora, né, no início desse ano, eu realmente tive um desejo muito grande de trocar de instrumento. E fiquei pesquisando alguns, falei, olha, eu queria realmente aprender um instrumento mais trabalhoso, que me cobrasse um pouco mais, né, do que a própria trompa em si, do que a própria tuba, né? Então foi quando eu comecei a dar uma olhada, umas pesquisadas, até cair em vídeos, né, de apresentações de grandes compositores aí, né, onde tinha os destaques da trompa. Então, quando eu parei para escutar, foi, podemos dizer, amor à primeira vista, né? Só que, como diz, quem vê cara não vê coração. Eu realmente comprei, conversei com os meus encarregados aqui na minha comum, né, com o encarregado regional, fui autorizado a fazer a troca de instrumento, né, porque já tem um substituto para tuba aqui. E foi aquele encanto foi assim, coisa mais bonita que eu já tive na parte musical que eu presenciei, sabe? Porém, né, como todos aqui no grupo, eu não imaginava que seria tão difícil, né? A trompa realmente ela é um instrumento que exige mais, a gente precisa trabalhar muito a questão da respiração, precisa ter a prática, né, do dia a dia. E com a tuba eu confesso que eu não fazia isso, né? Então, quando eu troquei para a trompa, eu iniciei sozinho, né? Comecei a estudar, falei, já sou músico, vou pegar e vou tocar como qualquer outro. Engano meu foi quando eu comecei a ver bastante vídeo na internet, né? E acabei conhecendo o nosso professor Felipe Rocha, né? Que hoje é uma das pessoas assim que realmente me entusiasma com a trompa. Ele faz parecer muito fácil, né? E dá várias dicas, tanto esse bocal dessa trompa, como dicas para trabalhar a respiração. Ele criou um método que eu particularmente acho assim, que a gente treinando bem esse método realmente vai ser uma base muito boa para nós músicos, né? E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre alguns artifícios que ele, né, me mostrou para a gente poder estar trabalhando e melhorando na execução do instrumento em si, né? Então, eu vou falar abreviadamente, depois eu falo alguns vídeos, mostro eu utilizando os aparelhos, né? Mas de momento, assim, como eu tive muita essa dificuldade na respiração, ele me indicou um aparelho chamado Respiron, que é esse aparelhinho aqui, ó. Ele é um aparelho que faz a gente trabalhar a respiração, né? Que pode ser trabalhado de duas formas, que a primeira é essa aqui, né? É um exercício que realmente faz a gente trabalhar bem o diafragma. Eu não me policiava dessa forma, né? Eu simplesmente tocava respirando de forma errada. Ainda assim eu tenho algumas dificuldades quanto à velocidade de ar e tudo, né? Mas
foi um aparelho que hoje eu estou utilizando bastante e estou vendo os efeitos dele, porque automaticamente a minha mente já está me cobrando quando eu vou respirar para fazer o estudo da música, de estar respirando e trabalhando com o diafragma e não somente aquela respiração de peito que a gente fica sem conseguir dominar o ar que a gente utiliza na música, né? E algum outro exercício também que ele me passou que eu achei bem interessante, né, que eu recomendo para todos, é o estudo com um palito ou um lápis, né? Eu particularmente achei o palito mais interessante, que é um palito de ponta fina, tá vendo? Redondo, ó, para não machucar os lábios, né? Que é o exercício de fortalecimento da embocadura. Então, esse exercício é feito da seguinte forma: você posiciona o palito no centro da boca, sem utilizar os dentes, tá? E faz a pressão no palito utilizando a ponta dos lábios, né? Como se fosse realmente tocar no instrumento. Então esse exercício ficaria mais ou menos assim, ó. É um exercício excelente, né? Eu me identifiquei mais com o palito porque ele acaba fechando mais as laterais da minha boca, né? Então, ó, é um exercício que pode ser praticado em qualquer lugar, né? Geralmente a gente não tem tempo, eu mesmo sou uma pessoa que, devido ao trabalho, eu fico bastante sem tempo, mas na hora do almoço, né, talvez até no deslocamento, é algo que você pode praticar, né, sem tomar aí, sem precisar ter o instrumento em mãos, né? Então acho que dá para praticar legal. Então eu pratico esse para fortalecimento de embocadura, né? Faço no centro, faço nesse canto da boca também. De modo que eu tendo a fortalecer bastante a embocadura, né? Claro que eu ainda estou aprendendo, eu entrei em contato com o Felipe, deve ter cerca de umas 6 semanas, né? E dessas 6 semanas eu tive algumas aulas com ele, né? Mas tem me ajudado bastante, eu tenho visto bastante o meu desempenho, né? E gostaria também de saber dos irmãos aí, né? Qual é a experiência de vocês com a música, né? E tô mostrando um pouquinho da minha. A minha com a trompa, ela tá bem curta, né? Eu devo ter adquirido cerca de 2 meses, mais ou menos, a minha trompa. É uma trompa chinesa, né? Mas hoje eu entendo mais que não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não saber pilotar, né? Então, assim, tenho desejo muito de comprar uma trompa melhor e tudo, mas hoje realmente eu estou mais preocupado em aprender e entender o instrumento, né? Nas formas que... Posição de tocar, a posição mais ereta, né? A posição de trabalhar a mão na parte interna da trompa, né? Isso tudo é muito diferente. Então hoje eu estou mais preocupado em aprender, né? Realmente eu fiz toda uma história, né, na tuba, no bombardino, mas realmente é um instrumento que é muito diferente e exige bastante estudo, né? Então compartilha com a gente aí, conta um pouco da história dos irmãos também, né? Eu sei que tem outros aí no grupo que vieram de outro instrumento, que os irmãos estão achando, as dificuldades, né? Eu confesso que eu achei que era músico até descobrir a trompa, né? Essa troca, assim, foi muito interessante, porque eu gostei muito do desafio e sinto, né, até hoje que ela é bem difícil, mas com a ajuda de Deus a gente vai chegar lá. Compartilhe também a história dos irmãos e juntos nós vamos aprendendo a melhor servir a Deus, melhor a desempenhar o nosso papel na orquestra, né? E peço a oração de todos aí por nós aí, porque a caminhada não é fácil, mas com certeza a vitória vem. Deus abençoe a todos.